boa tarde. Que hoje é dia 27 de junho de 2023. Eu sou aluno Rafael, da escola Padre Antônio Dragoni. Estou aqui com meu professor de matemática, Ricardo Pássaro Henke. Obrigado, Rafael. Então, como o Rafael já falou, nós somos daqui da escola Padre Antônio Dragoni. Eu sou professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni. E aqui eu estou com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental. Não, desculpe. 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. Os alunos que estão presentes hoje são eles: o Vinícius, o Igor, o Isaac, o Antônio, o Rafael. Agora as meninas, a Jamile, a Maria Eduarda, a Tayla e a Natiele. Nenhum aluno faltou hoje. Mesmo assim, a gente vai gravar essa aula e vai postar no canal youtube.com/Ricardo Henke. O material que nós estamos estudando é fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O material é a aula número 11, teve como que é o nome mesmo que tinha? Nivelamento, depois as aulas. E o tema da aula de hoje é fração. Redução de frações a um denominador comum. Então, redução de frações a um denominador comum. Dando início, conteúdo. Qual é o conteúdo? Redução de frações a um denominador comum. Objetivos: reduzir frações a um denominador comum. Comparar frações utilizando figura e ou frações equivalentes. A habilidade é a habilidade EF06MA07. Compreender, comparar e ordenar frações associadas a ideias e resultado de divisão. Identificando frações equivalentes. Tem aluno que não abriu o caderno ainda. Então vamos lá. Para começar, qual estratégia vocês utilizariam para comparar frações, observando apenas o numerador e o denominador ou por meio de figuras? Então vou ler de novo. Qual estratégia vocês utilizariam para comparar as frações? Observando apenas o numerador e o denominador ou por meio de figuras? Por exemplo, como podemos comparar as frações 1/4 e 1/8? Comparar no caso aí para eu tentar descobrir quem é maior, quem é menor ou se elas são iguais. Como que vocês acham mais fácil de comparar? Por figuras, olhando o numerador e o denominador. Faz hora que a gente não faz essa aula, né? E daí? Quem é maior? 1/4 ou 1/8? 1/8 é maior? É. Mas pelo que eu estudei. Oi? 4. Se põe mais 4. 1/4? Vocês acham que os dois são a mesma coisa? Não, outro. O dobro é baixinho. Meu Deus do céu. Vamos decidir aqui. Eu acho que é um mais. São iguais as duas frações? São equivalentes? Não. Já não são iguais. Beleza. Não é igual. Quem é maior? 1/4 ou 1/8? 1/8. 1/8 é maior? Quem acha que é 1/4 é maior? 1/8. Quem acha que é 1/8 é maior? Não é para olhar para os colegas, para descobrir o que os colegas acham. Tem gente que levanta a mão meio com medo. Será? Eu não vi o Juquinha levantando a mão, então não vou levantar a mão. Nem tem Juquinha na sala, né? Mas aqui, ó, tem várias maneiras de comparar. Que nem eles falaram, por desenho. Você desenha um inteiro, divide em 4 partes iguais. E esse aqui é uma parte de um total de 4, certo? Então aqui é 1/4. Agora, se pega o mesmo inteiro e divide em 8 partes iguais. E pega só uma parte. Qual que pegou mais? 1/4 pegou mais que 1/8.
Então 1/4 é maior do que 1/8. Acertei. Outra maneira é você fazer assim, ó. 1/4, 1/8. Os numeradores são iguais? Sim. Então, qual foi a parte que teve maior divisões? É o menor. E o que teve menos divisões é o maior. Meu Deus do céu, olha, eu engasguei aqui. Certo? Outro jeito de você fazer é deixar as frações equivalentes. Então, aqui, ó, 1/8. E esse aqui eu vou multiplicar por 2 a parte de baixo, vou multiplicar por 2 a parte de baixo. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. Quem é maior, 2/8 ou 1/8? 1/8. 2/8 é maior, porque de um total de 8 eu peguei 2. De um total de 8 eu peguei 1. Quando os denominadores são iguais, você apaga a parte de baixo, põe o dedo em cima assim, sabe? E vê quem é maior. 2 é maior que 1. Então 1/4 é maior do que 1/8. Certo? Foco no conteúdo ainda. Olha lá, uma forma de compararmos é observar nas figuras qual região pintada apresenta maior área. 1/4 e 1/8. Qual tem maior área pintada? 1/4. Repararam que ela é maior? Então, ela é maior do que 1/8. Certo? No desenho fica muito fácil da gente comparar, né? Olhando a parte colorida em azul, observamos que a fração 1/4 é a maior. Lembre-se de que nas frações unitárias, o que é frações unitárias? Quando na parte de cima equivale a 1, tá? Então, quando a parte de cima é 1, você vai olhar só quem? Quanto maior é a parte... Olha lá, lembre-se de quando nas frações unitárias, ou seja, o numerador, a parte de cima é igual a 1, quanto maior a parte considerada, menor é o denominador. Ficou estranho isso aqui? No caso aqui, quando a parte de cima é unitário, quanto maior é o denominador, menor é a fração. E a menor é maior. Porque seria assim, se pegou um chocolate inteiro e dividiu em 4 partes. Cada parte é maior do que um chocolate inteiro dividido em 8 partes. A partir de 8 vai ficar muito pequenininho. Certo? Foco no conteúdo ainda. Mas o que fazemos quando as frações não são unitárias? E agora? Quando as frações não são unitárias, o que a gente faz? É aquilo que eu falei para vocês. Vamos supor aqui, ó, 2/4 e 3/2. As frações são unitárias a parte de cima? Sim. É? Não. Quando é unitário, o que está em cima? 2. Não. 1. O problema já fala unitário. 1. Então as partes de cima não são unitárias. Aí eu tenho que descobrir frações com denominadores iguais. Eu posso multiplicar o 2 por 2. E vou chegar numa fração que embaixo vai ser também 2. Então eu vou copiar isso daqui. 2/4. E agora eu faço aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. As partes de baixo são iguais agora? Sim. Faz de conta que você não está olhando a parte de baixo, olha só a parte de cima. Quem é maior, 2 ou 6? 6. 2 é maior que 6? 6. A parte de baixo você não olha mais, só olha a parte de cima. Então, 2 é menor do que 6. Ou seja, 2/4 é menor que 6/4. Voltando à nossa fração originária aqui, 2/4 é menor que 6/2. Certo? Olha lá. Uma fração, uma forma de compararmos é utilizando frações equivalentes. E aí a gente procura as frações equivalentes com os denominadores iguais. Então lá, eu já expliquei isso aqui, vamos ver quem prestou atenção nessa mesma aula hoje. Utilizando as frações equivalentes,
Comparem 1/4 com 1/8. E daí? 1/4 e 1/8. 1/4 e 1/8. É, só que eu vou usar frações equivalentes, não as frações unitárias. Então eu tenho que transformar em frações equivalentes. Ah, esse daí tem. Quem que eu vou transformar aqui? Posso fazer aqui? 1/4. Vou transformar 1/4 em fração equivalente a 1/8. Então como que eu faço para transformar 1/4 em uma fração equivalente? 2 vezes 4? Eu faço multiplicado 4 vezes o 2. E se eu multipliquei a parte de baixo, Isaac, o que eu faço com a parte de cima? É, com a parte de cima. Quem sabe? Multiplicar. Multiplica por quantos? 2. Por 2 também, muito bem. Rafael e Igor, muito bom. Escutou falando bem baixinho aqui. É, então a próxima vez você fala mais alto. Ou espera a hora que eu falar para todo mundo falar junto. Então lá, 4 vezes 2 dá 8. 1 vezes 2 dá 2. Achamos frações equivalentes? Sim. E agora as frações equivalentes têm os denominadores iguais? Sim, eu olho da parte de cima. Quem é maior, 2 ou 1? 2. Então, 2/8 é maior do que 1/8. Sendo assim, 1/4, que é a mesma coisa que 2/8, é maior do que 1/8. Certo? Olha lá. Ah, professor, mas aqui eles fizeram diferente. Como que eles fizeram? Presta atenção o que eles fizeram aqui, vou explicar. 1/4 e aí 1/8, certo? E aí o que aconteceu? Eles procuraram um múltiplo comum entre o 4 e o 8, certo? Não sei o porquê que eles fizeram isso, mas tudo bem. Então vamos lá. Eles fizeram assim. Ah, se eu multiplicar o 4 por 4, Vai dar 8. não, 4 vezes 4 dá 16. E aí se eu multiplico 1 vezes 4 dá 4. Ah, mas se eu pegar o 8 e multiplicar por 2, também dá 16. E aí eu tenho que multiplicar o de cima por 2 também. 1 vezes 2 dá 2. Agora, ó, 4 16avos e 2 16avos, quem é maior? 4 16avos. Lembrando, sinal de maior, bocona do jacaré fica virado para o maior. O biquinho do passarinho fica virado para o menor. E como eu leio da esquerda para a direita, eu vou ler 4 16avos é maior do que 2 16avos. E se eu representasse ao contrário, 2 16avos, 4 16avos, eu ia fazer assim, ó. Bocona do jacaré virado para o lado maior, não é? E eu ia ler 2 16avos, biquinho do passarinho é menor. 2 16avos é menor do que 4 16avos. Bom, para quem não está vendo pelo YouTube, o Isaac tem essa altura mais ou menos, e eu em relação a ele tenho essa altura mais ou menos. Eu posso falar que o Isaac é menor do que eu? Sim ou não? Sim. Sim, o Isaac é menor do que eu. Eu posso falar que é o contrário? Eu sou menor. Eu sou maior do que o Isaac? Sim. Sim, também é verdade. Entendeu? Aí Só foi. mudou a ordem de falar, Professor, e aí um é maior que o outro é menor que o outro, mas ela continua sendo eu maior que o Isaac e o Isaac menor do que eu. Fala, Isaac. eu tenho uma prima que é do tamanho da televisão. Nossa senhora, então você tem chance de ficar grandão também. Olha lá. Foco no conteúdo. No slide anterior, as frações 1/4 e 1/8 foram transformadas nas frações equivalentes com denominadores iguais. Denominadores valendo quantos? 16. Quando temos duas ou mais frações com denominadores diferentes, podemos obter frações equivalentes com o mesmo denominador. Esta operação chamamos de redução de frações a um denominador comum. O que é um denominador comum? Quer dizer que ele é múltiplo comum de 4 e de 8. Então, o 16
é o múltiplo comum de 4 e de 8. O 16 dá para dividir por 4 e o 16 também dá para dividir por 8, tá bom? Porque tem alguém que multiplica 4 que dá 16 e tem alguém que multiplica 8 que dá 16. A gente chama eles de... o 16 é denominador comum, porque ele é múltiplo comum de 4 e de 6. Um outro colega uma vez explicou assim para mim quando eu fazia faculdade. Ricardo, se você tiver com preguiça de fazer o MMC, se tiver com pressa, você faz isso aqui, ó. 1/4 e 1/8. Se multiplica um pelo outro aqui. 4 vezes 8 dá 32. Opa! 32. Aí depois você faz isso aqui. 8 vezes 1, 8. 4 vezes 1, 4. Agora se define quem é maior. Quem é maior? 8 32 avos ou 4 32 avos? O 8 é maior. Então 8 32 avos é maior. Então é um truque para a gente fazer rápido numa prova de concurso, essas coisas que o tempo é curto. Tá bom? Próximo. Agora vem a atividade. Essa era a lição de casa? Então vamos lá. Já passou uma, né? Agora é outra. Atividade 2. Temos as frações 4 nonos e 3 sétimos. Determine as frações equivalentes com denominadores iguais e façam a comparação entre elas. A seguir, quando o seu professor solicitar, levante a mão e indiquem a letra que corresponde à alternativa que escolheram, após realizar os cálculos. Então eu vou explicar, vou apertar pausa e vou dar 5 minutos para vocês tentarem fazer. Olhe bem. Eu quero saber se 4 nonos é maior, se vocês acham que 4 nonos é maior que 3 sétimos, Sim. essa daqui que vocês vão responder, a letra B. Se você acha que 4 nonos é menor do que 3 sétimos, você vai escolher a alternativa. Ou se você acha que eles são iguais, você escolhe a alternativa. Mas antes disso, você vai ter que transformar em frações equivalentes, porque o denominador são tamanhos diferentes. E elas não são frações unitárias, porque não é as duas que tem o número 1 em cima. Tá bom? Vou apertar pause. Alguns minutinhos eu pergunto para vocês. Cada um faz o seu. Continuando. Então lá. O que ele fala primeiro? Determinem as frações equivalentes. Então eu tenho que achar um denominador comum entre o 9 e o 7. Eu gosto particularmente de resolver fazendo o MMC, que é fatorar os números que são de baixo, 9 e o 7. Fatorar pelos números primos. Quem lembra quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e continua, mas nós vamos parar no 11. Quem é o primeiro número primo? 2. Então eu vou tentar. Algum desses dois números, 9 ou 7, dá para dividir por 2? Não, por que não? Porque são números ímpares. E o número 2 só dá para dividir em número par. Isso, então o 2 não dá mais. Vamos passar para o próximo, 3. Algum desses números dá para dividir por 3, Igor? Não dá. Não. Qual deles? Não dá? Não. Qual é o número que eu estou falando? Vamos ver se você está Três. atento. É que 3 o quê? Não. Estou falando do 9 e do 7. Alguém sabe se o 9 ou o 7 dá para dividir por 3? Dá. Qual deles dá para dividir por 3, Tyler? O 9. O 9 dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá quantos? 3. O 7 dá para dividir por 3? 7 dá? Não. Sem dar resto? Sem dar vírgula? Não. Então copia ele. Algum desses dois números dá para dividir por 3 de novo? 3 e 7 dá, Rafael? Quem que dá para dividir?
O 3. O 3 dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 7 não dá para dividir por 3, você copia. 1 ou 7 dá para dividir por 3? Não. Sem dar resto, não. O 5 dá para dividir o 1 e o 7? Ou o 7? Não. Né? Se eu for dividir o 7 por 5, vai dar 1 e sobra 2. Não pode ter sobra. Então, quem é o próximo número primo? 7. O 1 ou o 7 dá para dividir por 7? O 7 dá para dividir por 7. Todo número dá para dividir por ele mesmo. O 1 não dá, o que eu faço? Copio. 7 dividido por 7, 1. Muito bem. Aqui está o mínimo múltiplo comum. Mas como assim, professor? Só multiplicar todo mundo. 3 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63. Esse é o mínimo múltiplo comum. Agora eu faço assim, para descobrir os números de cima. 9 eu multipliquei por quantos para dar 63? Multipliquei por 7. Também multiplico a parte de cima por 7. 9 vezes 7, 63. 4 vezes 7, quem sabe a tabuada? 4 vezes 7. 4 vezes 58. Não. 4 vezes 7. Olha na tabuada, Isaac. 4 vezes Quase, um pouco mais. 4 vezes 7. Quantos? Não entendi. Não. Eu entendi você falar o quê? Você falou. Ah, não. Eu entendi você falar 26. Vai chegar Ó, mais perto, sou eu. 7 mais 7. 14 com mais 7. 21 com mais 7. 28. Quando souber, já fala, Rafael. Agora, esse outro aqui. O 7 vai ser multiplicado por quantos para dar 63? 7 vezes 7 é 49. 3, não, 5. Quem vezes 7 dá 63? 9. Então multiplico por 9 a parte de baixo e a parte de 5. 9. 7 vezes 9 deu 63. Nós já tinha feito aqui, ó. E agora? Quantos que dá 3 vezes 9? Não. Um pouco menos. 27. Então, ó, veja bem. 28 63avos é a mesma coisa que 4 nonos. 27 63avos é a mesma coisa que 3 sétimos. E agora? Quem é maior, quem é menor? 28 é o quê? Maior que 27 63avos. Então, a fração de 4 nonos é maior do que 3 sétimos. Então, olha bem aqui. 4 nonos é... Como que eu leio esse sinal aqui? 4 nonos é menor do que 3 sétimos. É a resposta correta? Não. Isso aqui não é. Quem marcou a letra A? Não tem medo, você errou. Quem marcou a B? Levante a mão. Quem marcou a C? Levante a mão. Quem marcou a D? Maria marcou o que, Maria? C? Vamos ver. Olha aqui. 4 nonos é maior do que 3 sétimos. Esse está certo. E esse aqui? 3 sétimos é menor do que 4 nonos. Tá certo ou tá errado? Não, desculpe. 3 sétimos é maior que 4 nonos. Tá certo ou tá errado? Tá errado. É o contrário, né? E 3 sétimos é igual a 4 nonos, tá certo? É quase igual, mas não são iguais. Então a letra correta, letra B. B de bonzinho. Belezinha. Certo? Podemos ir pro próximo? Olha lá. Presta atenção. Na prática, correção. Podemos pensar e determinar frações equivalentes até os denominadores ficarem iguais. O que eles foram fazendo? Multiplicou por 2, multiplicou por 3,
multiplicou por 4, multiplicou por 5, multiplicou por 6, multiplicou por 7. Quando multiplicou por 7, chegou nessa fração. Foi multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. Chegaram no mesmo denominador. Aí você avalia a parte de cima. Quando a parte de baixo fica igual, você avalia a parte de cima. Então o que vocês acham mais fácil? Achar o mínimo múltiplo comum ou ficar procurando todos até achar um que seja igual? Achar o teste seja igual? Eu acho muito difícil assim, mas cada um tem o seu gosto. Já pensou? Tem que ficar fazendo lá 4 nonos, 3 sétimos. Vou multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 9, 18. Agora tem que fazer igual embaixo. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2, 14. Tem denominador igual em algum lugar? Não ainda. Agora eu vou fazer 4 vezes 3, 12. 9 vezes 3, 27. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 3, 21. Tem algum denominador igual até agora? Não. Vou continuar multiplicando. 4 vezes... Agora é vezes 4, né? 4 vezes 4, 16. 9 vezes 4, 36. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 7, 28. Tem algum denominador igual? Não. Você viu a demora? Principalmente quem tem dificuldade de tabuada. Como que vai fazer isso aqui se não sabe a tabuada? Por isso, Igor, não é o mais fácil, na minha opinião. Só que se vocês sabem tabuada e gostam de fazer essas contas, dá para fazer assim. Então, pensar primeiro no número comum entre os denominadores. Então, tem uma palavra ou bem bonita aqui, ou. Pensar no primeiro múltiplo comum entre os denominadores e determinar as frações equivalentes com o mesmo denominador, de forma mais prática. Então, o múltiplo comum entre o 7 e o 9 é 63, já que 7 vezes 9 dá quantos? 63. Então, outra maneira é fazer aquele jeito que o meu colega me ensinou quando eu fazia faculdade. 4 nonos, 3 sétimos. Você vem aqui e faz isso aqui, esse vezes esse, dá 63. 9 vezes 7 dá 63. Agora você faz o invertido. 7 vezes 4, 28. 9 vezes 3, 27. Muito mais rápido. Consegui descobrir que esse aqui é maior do que esse. Só quando a gente vai procurar quem é o maior, quem é o menor. Quando ele pede a fração irredutível, depois você tem que fazer a simplificação. Dá um trabalho também. Mas o que é legal na matemática? Existem 3, 4 maneiras diferentes de chegar na resposta. Qual é o jeito mais correto de chegar na resposta, Isaac? Não importa, o importante é chegar na resposta. Ah, professor, mas o seu jeito eu achei mais difícil, o meu eu acho mais legal. Faz o seu jeito, o importante é chegar na resposta. Só não vale chegar na resposta, minha mãe mandou, eu vou chutar isso aqui. Vou olhar o que o meu colega colocou. Aí não é chegar na resposta, tá bom? Aplicando. O seu Jorge, deve ser o professor, né? Professor Jorge Roberto. O seu Jorge vai dar uma fração de dinheiro. Opa, vou conversar com ele depois. Seu Jorge vai dar uma fração de dinheiro para seus netos, Maurício e Fabrício. Então ele vai dar uma quantidade de dinheiro para o Maurício, uma quantidade de dinheiro para o Fabrício. Maurício ganhará 2/3. Quantos que o Fabrício vai ganhar? 2/3. Como que eu represento 2/3? 2 em cima. Muito bom. 2 em cima e o 3 em baixo. E Fabrício ganhará 4/6. Opa, calma aí. Quem que vai ganhar 2/3? Fabrício. Maurício, então eu coloquei F ali, é M aqui. Maurício ganhará 2/3. Fabrício ganhará 4/6. Como que fica 4/6? 4 em cima e 6 embaixo. Muito bom. Aí vem a pergunta: é correto afirmar que ambos
ganharão a mesma quantidade? Sim? Por que é sim? Porque 2 vezes o 2 é 4 e 2 vezes o 3 é 6. Parabéns. Olha o que o Isaac falou. Que se eu pegar a fração do Maurício e multiplicar o de cima e o de baixo por 2, Maurício vai ganhar uma fração equivalente. Quantos? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então Maurício ganhará 4 sextos e Fabrício ganhará 4 sextos. Quem vai ganhar mais? Fabrício? Os dois é a mesma coisa? Como que vai ganhar mais? Então ambos ganharão a mesma quantidade. Dica: desenhe 2 figuras do mesmo tamanho e depois divida de forma que representa as frações indicadas. Então vamos lá. Desenhei 2 desenhos do mesmo tamanho, certo? Aí o Fabrício ganhará 2 terços. Vai pegar a parte dele, vai dividir em 3 partes e ele vai ganhar quantas? 2, certo? Não, esse é o Maurício, desculpe, mas eu estou confundindo o Maurício com o Fabrício. Maurício. E o Fabrício, a parte dele foi dividida em 6 partes iguais. E ele vai ganhar quantas? 4. 1, 2, 3, 4. Qual deles vai ganhar mais? Nenhum. Os dois vão ganhar a mesma quantidade. Porque a fração é equivalente. Isso, Isaac. Se lembra que você respondeu já numa aula? O que é fração equivalente? Responda para os seus colegas aí. Só estava você e a Maria naquele dia. Fração equivalente é quando tipo, não é representado Da mesma forma, mas tem a mesma quantidade. tem o mesmo valor, né? Final. É isso aí, Isaac. Parabéns. Aplicando a correção, então, aqui, ó. Desenhamos, dividimos em 3 partes e pegamos 2 terços. E aí fizemos o mesmo inteiro dividido em 6 partes e pegamos 1, 2, 3 quartos. 4 sextos. Então, observando as regiões pintadas, 2 terços é igual a 4 sextos. As frações representam a mesma região. Logo, são frações equivalentes. Dessa forma, Maurício e Fabrício ganharão a mesma quantidade. Tem um jeito de confirmar isso, presta atenção. 2 terços é igual a 4 sextos. Olha um jeito fácil de resolver aqui, ó. Você vai multiplicar um pelo outro e vai ver se dá a mesma resposta. 2 vezes 6 dá quantos? 12. E 3 vezes 4? 12. 12 é igual a 12? Sim, frações equivalentes. Muito mais rapidinho, né? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Não? O que aprendemos hoje? Aprendemos que quando temos 2 ou mais frações com denominadores diferentes, podemos compará-las utilizando figuras ou frações equivalentes às frações iniciais, com o mesmo denominador. A operação para obtermos frações equivalentes com o mesmo denominador, sendo esse menor possível, chama-se redução de frações a um denominador comum. É quando você começa a dividir o de cima e de baixo até que ele chegue na mesma fração, o mesmo denominador, né? Certo? Aqui estão as referências que foram usadas para criar esse PowerPoint, certo? Doug Lemove, Estado de São Paulo, o material de apoio ao professor do Estado do Paraná, e aqui as referências onde eles carregaram as imagens, né, as ilustrações que aparecem no PowerPoint das nossas aulas. Chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. E se gostou da aula, deixa o like e se inscreva no canal.
Cadê?